A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Nós vamos responder mais uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Muitas pessoas perguntam: fora a Bíblia, existe alguma citação histórica a Jesus Cristo? Perguntam também o que os historiadores dizem a respeito da existência de Jesus Cristo. Existe citações fora da Bíblia de Jesus Cristo? A resposta é sim. Nós temos fontes judaicas, a principal delas vem do historiador judeu Flávio Josefo e do Talmud, um livro religioso judeu. E também temos citações históricas que vêm de historiadores romanos. Então nós podemos responder que sim, existem citações a Jesus Cristo fora da Bíblia, e podemos dizer também que os historiadores, quase que todos, é quase que unânime, que existiu um homem chamado Jesus. Geralmente as citações são indiretas, ou seja, elas fazem referência aos primeiros cristãos, indiretamente também cita Jesus Cristo. Flávio Josefo, que foi um historiador judeu, que nasceu em 37 depois de Cristo, em 110 depois de Cristo, no seu livro Antiguidades Judaicas, ele faz duas citações. Na primeira ele diz o seguinte: nesse tempo existia também Jesus, homem sábio, se entretanto for lícito chamá-lo homem. Foi um mestre de obras admiráveis, mestre daqueles que com alegria recebem a verdade. Atraiu a si muitos judeus e gentios. Era ele o Cristo. Denunciado pelos nossos maiores, Pilatos mandou crucificá-lo. Não cessou de ser amado pelos que a princípio o reverenciavam. Apareceu-lhes no terceiro dia ressuscitado, tal como havia declarado os divinos profetas, assim como outras 1000 maravilhas a propósito dele. E a seita dos cristãos, que dele recebe o nome, dura até os dias de hoje. Muitos defendem que esse texto ele foi acrescentado, ou seja, no original ele não era dessa forma, porque dificilmente um judeu declararia ser Jesus o próprio Deus. Essa é uma crença cristã que não fazia parte das crenças judaicas. Mas, tirando a parte em que ele fala que Jesus é Deus, geralmente o restante se considera que realmente foi escrito por Flávio Josefo. Ele também faz uma outra citação à morte de Tiago, irmão do Senhor Jesus, no mesmo livro. Ele diz o seguinte: Anás, o sumo sacerdote, acreditou que com a morte de Festo era a ocasião de reunir o sinédrio e apresentar diante do mesmo o irmão de Jesus, chamado Cristo, cujo nome era Tiago, a alguns outros. Os acusou de ter violado a lei e os entregou para que os apedrejassem. Antiguidades judaicas. Então temos duas citações, essa segunda ninguém questiona, Então vamos agora para os historiadores romanos. Os historiadores romanos dos primeiros séculos de nossa era, Plínio Moço, Cornélio Tácito, Suetônio e Dion Cássio, dão algumas informações sobre os cristãos diretamente e indiretamente sobre Jesus. Vamos ver o que diz Cornélio Tácito, 61 a 117 da nossa era, da era cristã, que foi também um historiador romano. No seu livro Anais do Império, por volta do ano 99, ele diz o seguinte: Nero sinalizou como culpados e castigou com a maior crueldade uma classe de homens aborrecidos com seus vícios, os quais eram chamados de cristãos. Cristo, de quem tal nome se origina, havia sofrido a pena de morte durante o reinado de Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos. A execrável superstição, momentaneamente reprimida, irrompia de novo não somente na Judéia, origem do mal, mas também pela cidade, isto é, Roma, lugar em que de todas as partes confluem e onde se celebram toda a classe de atrocidade e vergonhas. Bom, portanto, vemos assim que existem sim citações a respeito de Jesus Cristo fora da Bíblia. Essas citações nos mostram que ele existiu e que foi sentenciado à morte por Pôncio Pilatos, como a Bíblia afirma. Um abraço, até o nosso próximo áudio,
respondendo mais uma pergunta que as pessoas fazem. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja.